Oi! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola do cego de Jericó. Eu tenho certeza que todos conhecem, mas eu vou ler aqui de novo, que é um pedacinho dela que é curtinho, para a gente poder relembrar. É uma história inspiradora, né? Narrada nas Sagradas Escrituras, e nós podemos tirar muitos ensinamentos que vão nos ajudar em nossa caminhada em busca da nossa evolução espiritual. E a parábola diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Anima-te, levanta-te, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus pergunta: O que quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Isto está em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Só algumas características, né, sobre os locais onde se passaram essa parábola. Jericó está a 258 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está a 786 metros acima do nível do mar. E elas estão a mais ou menos 26 minutos de carro, em torno de 33 quilômetros uma da outra. Jerusalém em hebraico significa perfumado. E a parábola do bom samaritano também acontece nesse caminho, no caminho de Jerusalém a Jericó. Bom, quando a parábola começa, ela começa dizendo que Jesus e seus discípulos chegaram a Jericó e nos dá a ideia de movimento. Jesus era incansável, ele estava sempre se movimentando, sempre fazendo alguma coisa, em trabalho constante, todo o tempo. E isso nos convida também ao movimento. Vida é movimento o tempo todo e nós também precisamos trabalhar constantemente em busca do nosso próprio autoconhecimento, né? E também trabalhando pelo nosso próprio, praticando a solidariedade e amor ao próximo, né? Que são os ensinamentos do Pai. Jericó era uma cidade grande, de muito movimento. Isso nos leva, né, à ideia de materialidade, uma cidade muito grande. E é o que acontece com a gente, principalmente nos dias atuais, né? A gente tem tanta atividade, somos bombardeados com tanta informação todo o tempo, que facilmente nós nos distraímos daquilo que é realmente importante. Nós esquecemos de olhar e de valorizar aquilo que nós temos por dentro, a nossa vida interior. E olhar para dentro de nós mesmos, olhar ao nosso redor, ver o sofrimento alheio, né? Enxergar e conseguir se colocar no lugar daquele irmão que sofre. Quando não existe esse movimento interno, a gente não consegue perceber isso. A gente só vai conseguir enxergar o irmão, enxergar o sofrimento alheio, quando a gente começa a voltar esse olhar para dentro de nós mesmos, e não apenas para o externo, para a materialidade, né?
E quando a gente aprimora esse olhar e consegue ver o nosso irmão, a gente tem mais oportunidade de trabalhar e de ir ao encontro, né? O encontro de Jesus, do trabalho e, com certeza, do nosso crescimento exterior. Jesus estava saindo de Jericó, ele ia para Jerusalém. E Jericó é um símbolo do materialismo. E aqui existe esse convite para que nós deixemos de lado um pouco essa importância que a gente dá aos bens materiais, aos valores materiais, e deixar que a atenção prevaleça ao que se passa em nosso íntimo, o que se passa em nossa mente. Pois o que está no nosso íntimo, no nosso interior, é o que realmente importa. Não quer dizer que a gente não tenha que valorizar a parte material. Claro, nós precisamos disso. E Deus ajuda o homem através do homem. Então, a parte material ela é importante para todos nós. Mas a gente não pode deixar que a parte material sobressaia em nossas vidas, sem abrir brecha para que olhemos para o nosso interior. Uma coisa interessante é que Bar significa filho de. Então, Bartimeu não era o nome do cego. O pai do cego era Timeu. Como Bar é filho e o pai é Timeu, aí ficou Bartimeu. Interessante, né? Então, o Bartimeu era cego fisicamente, mas existe também a cegueira da alma. E quando nós ficamos valorizando mais a parte material, né, a parte externa, nós estamos cegos da alma. Então, quando a gente deixa os vícios, as doenças da alma, o apego à materialidade, nós estamos deixando de perceber a vida como ela realmente é. Nós estamos fazendo um papel de algo que nós não somos. É como se nós negássemos ver a verdade. A gente fica vivendo na ilusão por um longo tempo. E vai chegar um momento, todos nós temos esse momento, que a gente vai despertar para a verdade do Espírito e para a luz interior, que é o que realmente importa para cada um de nós. Então, o Bartimeu era um cego e pedinte e vivia de migalhas de outras pessoas, né? Ele tinha que pedir esmolas para poder sobreviver. E aqui a gente vai representar essas migalhas que o Bartimeu pedia como a nossa pobreza de espírito. Quantas vezes a gente quer viver de migalha? Migalha de atenção, migalha de amor do outro, migalha de bens materiais. Quando a gente deveria entender que a felicidade está dentro de cada um de nós, que a gente não depende do filho, do marido, do vizinho para ser feliz. Nós podemos passar por muitas dificuldades, mas termos a felicidade, a paz interior dentro de nós, né? Sem precisar ficar sempre aguardando, eu vou ser feliz quando meu filho for feliz. Eu vou ser feliz quando eu conseguir o emprego tal. Vou ser feliz se meu marido me der mais atenção ou minha esposa fizer algo. Entende? Então, a gente não pode viver de migalha. A gente tem que aprender a nos conhecer, valorizar as coisas que nós temos. Cada um tem seu tesouro. Todos nós somos importantes. E a gente precisa prestar atenção nisso, valorizar quem somos, a nossa personalidade, a nossa força de espírito, para a gente seguir em frente, sem precisar de viver a busca, né, ou a espera de migalhas, migalhas de amor, migalhas de atenção, né? E Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ele não estava a caminho e nem no caminho, ele estava à beira. E isso nos mostra o quê? Ele estava acomodado, esperando, né? Parado ali, esperando a vida passar. E a gente também é assim. A gente fica muitas vezes, muito tempo parado, vendo a vida passar
esperando por coisas que a gente valoriza e que na verdade não tem valor. A gente fica ali acomodado e deixando sempre uma atitude para amanhã. Depois eu vejo isso, depois eu olho isso, não é agora, né? E a gente precisa de atitude para dar início a uma nova busca, um novo ciclo, uma mudança espiritual, né? Procurando a verdade espiritual. E o que nos chama atenção que é para nos colocarmos em alerta isso, né? Que a gente não fique à beira do caminho, acomodados. Muitos estados depressivos começam através da expectativa de receber a solução para os problemas, de receber algo que a gente acha que merece e que quer muito. Só serei feliz se. E na verdade, não é assim. Nós precisamos buscar essa verdade, essa força dentro de nós, e a gente só vai conseguir isso através do autoconhecimento, que a gente possa perceber isso. Nós precisamos sim uns dos outros, mas a felicidade não pode estar na mão do outro, entende? A felicidade você encontra dentro de você mesmo, com a sua força, conhecendo suas fraquezas, conhecendo a sua força, aquilo que você pode mudar. Você precisa desejar primeiro e depois agir. E não ficar como Bartimeu, à espera de migalhas de amor, de atenção, de cuidado. Então, a gente precisa sair da acomodação para que a mudança venha. E quando Bartimeu ouve que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Quando um sentido nos falta, outro sentido fica muito apurado. Como Bartimeu era cego, ele ouviu, né, e ele despertou, então a audição dele estava mais aguçada, né? E aí ele desperta, pois ele já tinha uma predisposição, ele estava ali, mas no fundo ele queria uma mudança, ele queria alguma coisa. Então ele diz, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele estava desejando, ele queria mudar, ele queria que alguma coisa acontecesse, né? E esse grito veio de dentro para fora, veio do íntimo, vem cheio de esperança, né, de mudança. E Bartimeu põe para fora, ele exterioriza aquele seu desejo de mudar, de sair daquela posição que ele estava, de ficar pedindo esmolas, né? E Jesus estava lá, pronto, aguardando. O Bartimeu se mostra disposto, né? Ele queria alguma coisa, ele tomou atitude, ele gritou, ele pediu ajuda, ele foi humilde, ele reconheceu a pequenez dele e aí ele pede ajuda. E Jesus também quer isso de nós, que nós reconheçamos que somos pequenos diante da vida, que precisamos pedir ajuda nos momentos de dificuldade, pois Ele está sempre lá de mão estendida, mas Ele não vai nos ajudar porque nós temos o livre-arbítrio da escolha. Nós podemos querer ou não querer, ficar estagnados ou fazer um movimento, né? Soltar o grito aí da mudança, pedindo ajuda para que algo seja feito. E nós precisamos também de esperar pacientemente. A gente fica numa busca incessante de um milagre, de que aconteça alguma coisa que achamos que somos merecedores, e quando não acontece, aí a gente se desespera, a gente fica revoltado, né, com Deus, com a vida, e não é por aí. Todos nós temos o momento certo do despertar, do crescimento, do merecimento, e a gente precisa entender isso. E Jesus vai estar lá, sempre de mão estendida para nos ajudar, todo momento que a gente pedir. Mas que tenhamos paciência. A resposta vem, mas nem sempre ela vem do jeito que nós queremos. Mas ela vem do jeito que precisa ser, de acordo com o nosso merecimento também, né? Do nosso preparo. Bom,
Muitos da multidão repreendiam Bartimeu para que ele fizesse silêncio. Quando ele gritava, ele estava incomodando, né? E a multidão estava ali agitada. E aí a gente pode pensar, será que essa multidão realmente tinha o Cristo dentro deles? Ou o seguiam apenas externamente, né? Digamos assim, estava na moda seguir Jesus, né? Será que era isso? Será que eles conseguiam ver aquele irmão cego que precisava de ajuda? Ou eles enxergavam aquele irmão como um empecilho, algo que os impedisse de ver e de ouvir o Cristo? Então, isso significa que o verdadeiro Cristo não fez morada dentro do coração deles. Eles não tinham se transformados pelo Cristo, eles estavam apenas movidos por interesses próprios. Eles não enxergam o Bartimeu. E uma coisa que a gente pode observar, como que é a multidão, pois a mesma multidão que seguia, que louvava Jesus, que falava que ele era o rei, foi a mesma multidão que o levou à crucificação, né? Quando escolheu entre o ladrão e o Cristo, eles escolheram libertar o ladrão, não é isso? Então, veja como a multidão age por interesse próprio, né? Sem ter aquele sentimento puro, aquela certeza, aquela convicção. Bom, Bartimeu não se intimidou e ele continuou gritando, não se intimidou com a multidão e gritava mais alto. E a multidão estava sendo um empecilho. E quantas vezes nós desanimamos diante de dificuldades que nós passamos, que nos são impostas no dia a dia. Nós desistimos dos nossos objetivos, desacreditamos do verdadeiro amor do Cristo por nós, né? Desistimos por impedimentos internos, externos. Essa é a multidão que nos impede de seguir. É a multidão que nos impede de ver essa luz interior que cada um de nós tem. E esses impedimentos internos que a gente tem são o quê? São os nossos vícios, os nossos valores, os nossos faltos, os conceitos. E é difícil enfrentar essa multidão interna. Todos nós temos. E precisamos de muita força de vontade, de desejar realmente combater essa multidão interna, para que a gente consiga caminhar em busca da mudança. Muitas pessoas dizem, tô velho demais para mudar. Não quero mudar, já vivi muito, já tô velho. E aí está o erro. Nós precisamos orar e vigiar o tempo todo, para termos força, equilíbrio, para lutar contra essa multidão interna que insiste em nos parar, em nos barrar. Então, a gente não pode se intimidar por essa multidão. E quando a gente ora e vigia, e vigiar aqui significa observar, a gente consegue detectar os momentos que a gente, que a gente permite que esses vícios sobressaiam, que eles fiquem presentes naquele momento, né? Mas Bartimeu persistiu, não se intimidou pela multidão e gritava mais. Então Jesus, parando, disse, chamai-o. Jesus é incansável. Ele não para nunca. Ele parou ali naquele momento simplesmente para resolver aquilo ali. Ele consegue ver o desejo do Bartimeu. Ele sabe que o Bartimeu pede ajuda, que ele quer ajuda. E talvez que ele já estivesse pronto para receber a ajuda, né? Mas Jesus não para, a vida é movimento o tempo todo. E assim como Jesus, nós precisamos de ter ação, movimento. Primeiro a gente precisa desejar, depois a gente precisa agir em busca dessa mudança e dessa evolução. Aos pouquinhos, é um passinho de cada vez, um dia de cada vez, mas constante. Não podemos parar. Da mesma forma que Jesus parou um momento, fez esse movimento para ajudar Bartimeu, ele faz o mesmo por todos nós.
Ele vem para nos socorrer quando nós pedimos. Ele está sempre disposto a nos ajudar, mesmo que a gente não reconheça e não consiga enxergar a ajuda naquele momento. E olha que interessante, Jesus poderia ter ido até Bartimeu, mas não foi. Ele pede que Bartimeu vá até ele. E assim ele está nos convidando ao movimento. Ele chama Bartimeu para ir até ele. Então, o movimento de mudança tem que partir de cada um de nós. O movimento de pedir ajuda tem que partir de cada um de nós. Porque nós temos o livre-arbítrio para fazer a escolha. Que a gente sempre possa fazer a melhor escolha. Quando Jesus diz para Bartimeu, anima-te. Não foi Jesus. Foram os discípulos que falaram para Bartimeu, anima-te, ergue-te. Jesus te chama. Olha que lindo. Então, quando a gente permite que Jesus entre em nossa vida, a gente consegue essa verdadeira mudança. Porque Jesus nos chama todo o tempo. Se a gente parar para olhar a vida, as coisas que acontecem na vida, a gente vai sentir isso. A gente vai ver que Jesus está chamando a gente o tempo todo. E essa mudança, ela virá através do desejo e da atitude. Não é só com palavras. A gente precisa de agir, não precisa só de falar. E o cego, então, Bartimeu, ele saltando e lançando fora seu manto. Isso, quando ele joga fora o manto, isso quer dizer o quê? Que ele estava jogando fora aquela vida velha, aquela vida de sofrimento. Ele não quer mais, ele quer se livrar daquela carga que ele estava carregando até ali, para ir em busca da verdadeira mudança, para ir em busca da ajuda de Jesus. Nós também precisamos nos livrar desse manto velho, caminhar buscando o autoconhecimento, orando e vigiando, para identificar os nossos vícios. Quando esse vício prevalecer, quando ele se fizer forte, nós precisamos lutar contra ele. E quando a gente vai em busca disso, a gente precisa ser honesto. Não adianta a gente querer mentir para Jesus, querer mentir para nós mesmos. A gente precisa ser honestos com nós mesmos e para Deus também. Porque Ele sabe, a gente pode até mentir, mas Ele sabe quem somos nós. E quando nós somos honestos, nós conseguimos encontrar o caminho da mudança, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer que a gente precisa melhorar e precisa de ajuda. E Bartimeu, então, saltando, foi até Jesus. E o que o Bartimeu faz aqui neste momento? Ele usa seu livre-arbítrio. Ele escolheu, ele não queria mais a vida velha, ele não queria mais aquele sofrimento. Então, ele desejou mudar e ele tomou uma atitude. Quando ele grita e pede ajuda, quando ele põe para fora tudo aquilo, quando ele joga fora seu manto, ele assume que ele quer sair daquela vida velha que ele estava. E nós? Qual é a atitude que nós temos que ter para a gente mudar? A gente precisa desejar e trabalhar. Nada acontece do nada, sem esforço. Da mesma forma que Bartimeu precisou da atitude, decidiu, acreditou e foi, nós também precisamos fazer o mesmo. Isso é, a vida, ela nos oferece um tanto de oportunidades. Isso não quer dizer que a gente não tenha, que tem que abandonar a vida da materialidade. Não é isso. É que a gente saiba usar a parte material sem permitir que ela prevaleça, que ela seja mais importante em nossa vida do que as outras coisas, do que o lado, os valores internos que nós temos. E Jesus sabia que ele queria a cura, mas mesmo assim ele pergunta, como se fosse uma reafirmação. Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Jesus pode operar milagres, o que ele desejar, mas ele nos respeita. Ele não vai fazer as coisas simplesmente do nada. Ele quer que a gente reconheça e que a gente fale com ele.
Olha, eu estou sofrendo, esse momento está difícil, essa situação que eu estou passando tá difícil demais, eu não estou conseguindo encontrar um caminho, uma saída, uma solução. Você fala para ele a verdade, porque Jesus respeita a nossa decisão. O que acontece na maioria das vezes? A gente pede ajuda para Jesus, aí na hora que acalma um pouquinho, a gente acha que é autossuficiente, vai lá e busca de volta. Então a gente pega o problema outra vez. Não entregou realmente para Jesus. E é isso que Jesus espera, que a gente realmente reconheça as dificuldades e confie nele, que o melhor sempre será feito. E quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Bartimeu diz, que eu volte a ver. Ele queria só trabalhar, né? Seguir a vida, não ficar naquela vida humilhante, né? À beira do caminho, pedindo esmola ali parado. Ele queria ver e através da visão ele poderia fazer outras coisas, né? E Jesus, então, olha pro Bartimeu e fala, vá, a tua fé te curou. E Jesus, ele nos trouxe muitas verdades. Quando o Bartimeu passa a enxergar, nós nos colocamos no lugar do cego. Jesus nos trouxe a verdade através dos ensinamentos, mas nós precisamos querer ver. A gente precisa querer aceitar, entender que o nosso lado espiritual, ele é mais importante. Não é ver com os olhos físicos, é ver com os olhos do espírito. Existe uma diferença entre ver e enxergar. Quando você vê, você percebe algo. Quando você enxerga, você interpreta o que vê. Então, você pode ver, mas pode não enxergar, porque existe uma diferença. E será que nós realmente vemos o que nos acontece com profundidade? Isto é, será que nós enxergamos verdadeiramente quem somos, onde Jesus está, qual que é o nosso papel? Será que nós realmente enxergamos o Pai como um ser supremo que nos rege, nos guia, que nos dirige, né? Durante as nossas dores, dificuldades? E quando Jesus fala, vai, a tua fé te curou, a gente pode enxergar o nosso caminho, ele está cheio de coisas para a gente aprender e crescer todo dia. O aprendizado é longo, é lento, e a gente tem muito para caminhar, muito. E que a gente precisa de fé, trabalho, esperança, foco, para que a gente consiga realmente atingir os objetivos que nós temos. Quando Jesus diz, vai, segue, continua, movimento. Com a fé e no grande amor e a certeza do grande amor do Pai por todos nós, nós somos capazes de fazer sempre o melhor, dar o melhor de nós, irmos trabalhando uns pelos outros, com humildade, com determinação, praticando a solidariedade e o amor ao próximo. E assim, como o cego que foi curado, nós também, através da persistência e da aceitação, para a mudança que vem no tempo certo, de acordo com cada um de nós, de acordo com o nosso trabalho, nosso merecimento, essa mudança vem. E a partir daí, Bartimeu segue Jesus verdadeiramente. Isso significa que o Cristo já estava dentro de Bartimeu, no seu espírito. Essa que é a diferença. Por isso ele segue Jesus. E nós também precisamos seguir Jesus, compreendendo a beleza da vida, com humildade, com trabalho, enxergando com os olhos do Espírito. O Cristo passa por nós muitas vezes e nós não percebemos. E a gente precisa vê-lo em todo lugar, em todo canto, a todo momento, em qualquer hora, aprendendo a dominar os nossos ímpetos, vícios, falsos conceitos,
Assim a gente vai conseguir enxergar o Mestre a todo tempo e em todo lugar. Já pensou quantas vezes o Cristo passou te convidando a olhar para dentro de você mesmo e segui-lo?